Meus queridos e diletos irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco. Estamos aqui com mais um conteúdo da Palavra de Deus, dando seguimento à nossa análise bíblica no capítulo de número 20 e 21 de 1 Samuel. No nosso conteúdo anterior, nós estávamos falando sobre a confirmação dos temores de Davi, relatando ao príncipe sobre as possibilidades de ser morto pelas mãos de Saul. Aquele plano elaborado entre Davi e Jonatas. Nós havíamos falado sobre a ausência de Davi naquela refeição cerimonial, Israel comemorando a festa da lua nova, e Saul percebeu que Davi não estava presente na primeira refeição, no primeiro dia festival. Ele observou aquilo e guardou para si mesmo. No segundo dia da festa, o lugar de Davi permanece vazio. E Jonatas, portanto, fica analisando as reações na pessoa de seu pai, Saul. Por isso eu vos convido a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 20 de 1 Samuel, versículos 30 ao 34, quando Saul furiosamente deixa muito evidente a sua maligna intenção de matar a Davi, que, como nós sabemos, não devia nada. E além de tentar sobre a vida de Davi, ele tenta matar o próprio filho. Sua raiva era tanta que mandou uma lança sobre Jonatas na intenção de matá-lo, pelo fato de Jonatas não ter a visão do reino como Saul, o pai, tinha, um ambicioso déspota, excluído por Deus. O filho, o príncipe, tinha temor de Deus, conhecia o chamado de Deus na vida de Davi e temia ao Senhor. E tinha uma aliança de paz com Davi. Então, eram dois mundos totalmente diferentes. Pai, rei, deposto por Deus, e o príncipe, o filho, aquele a quem, dentro dos costumes, o reino deveria ser transferido. Pois bem, o versículo de número 30 mostra a forma grosseira em que Saul entra em cena. Olha o que diz a palavra do Senhor. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhes disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoio do filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz?
Veja como ele se expressa: filho de uma perversa, filho de uma mulher rebelde. Veja como Saul, na sua raiva, ele tenta caracterizar a pessoa do filho, não necessariamente a mulher, a mãe, mas o filho, colocando-o como uma pessoa rebelde, uma pessoa sem compromisso, uma pessoa nércia. Ele usa um termo pejorativo para, portanto, difamar, igualar, caracterizar o filho e não a mãe. E assim ele se pronuncia: filho de mulher rebelde. E segundo os costumes culturais prevalecentes naquela época, menosprezar um homem, o seu caráter, sua postura, era chamar a mãe deste homem, deste cidadão, por palavras vis, palavrões. E assim Saul procura justamente manchar, ferir a reputação do próprio filho, quando pejorativamente qualifica a sua mãe de rebelde. Era tentar manchar a reputação do próprio Jonatas, filho de uma mulher perversa e rebelde. Será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que deu à luz, para a vergonha da sua mãe? Ora, a mãe de Jonatas se sentiria envergonhada e desonrada por ter dado à luz a tal filho, que não se interessava pelos seus direitos, entre aspas, ao trono, ao governo. Seria um insulto à própria mãe. O versículo de número 31 mostra que Saul, embora consciente de que Deus não mais estava com ele e de que o reino fora transferido para Davi, mesmo sabendo dessas verdades, ele ainda carregava consigo o sonho de transferir o reino para Jonatas. Por isso, nessa refeição, nesse momento sagrado, quando se deviam honrar a Deus pelos propósitos da festividade da Lua Nova, Saul discutia interesses do reino, interesses terrenais. E o versículo de número 31, ele termina revelando seus próprios pensamentos com relação a Jonatas e ao reino. Olha o que diz a palavra: enquanto o filho de Jessé viver, nem você, nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Veja a insanidade de Saul. Veja o quanto esse indivíduo se apostatou da fé, se afastou de Deus. E na mente de Saul, Jonatas corria perigo de vida, porque, conforme falamos, o próximo monarca destruiria todos os rivais do trono. Mas como nós sabemos,
Jonatas tinha uma aliança de paz com Davi. E assim, Saul, observando essa forma tão pacífica, tão tranquila do filho, do príncipe, ele fica perplexo. Ele fica observando como que você, o príncipe, o herdeiro do trono, parece que não está nem aí, parece que não se preocupa, parece que não vê o perigo, e isso trouxe em Saul uma raiva obsessiva de tal forma que terminou intentando contra a vida do próprio filho. E mostra o quanto ele estava determinado a matar Davi. E era tudo que Jonatas queria descobrir de Saul, para informar a Davi e autorizar o mesmo que estava lá esperando uma resposta a fugir para Belém, conforme veremos. E mesmo ele tendo consciência, conforme está lá em 1 Samuel 13:13, quando o profeta Samuel disse: porque agora o Senhor teria confirmado o seu reino para sempre, mas por causa do seu erro, por causa da sua arrogância, por causa da sua desobediência, Saul, o Senhor Deus rasga o reino de tuas mãos e dá a alguém melhor do que você. Mesmo ele tendo consciência dessas experiências com o profeta, ele ainda guardava, conforme a gente vê aqui, o sonho, a intenção de se manter no trono e toda a sua descendência, toda a sua dinastia permanecesse ali, mesmo contrariando a vontade de Deus. E como ele não considerava muito as mensagens de Deus, as mensagens do profeta Samuel, como ele desprezou os meios divinos com relação ao trono, ele parte para meios humanos, grosseiros, cometendo assassinatos, mortes de inocentes. Ele procura ao fio da espada, na raça, por meios humanos, permanecer no trono e manter a sua dinastia. Mas, quando Deus diz, está dito. Quando Deus fala, está falado. E ele então tenta convencer ao príncipe de matar o seu rival. E ele, perplexo porque Jonatas não demonstra qualquer interesse pelo governo, pelo trono, ele então se desespera e se desmancha em raiva contra o rapaz, contra si mesmo, e procura matar o próprio filho. E Jonatas, pelo seu amor a Davi, pela sua amizade, pela sua aliança feita com Davi, ele mantém-se na sua postura de homem de Deus, de homem de fé. E ele sabia que Davi jamais faria qualquer mal para si e para sua descendência, conforme vimos nos acertos, nos acordos de ambos. No versículo 32, Jonatas dá uma resposta para ele. E diz assim: Jonatas perguntou a seu pai: por que ele deve morrer, pai?
o que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Você imagine, quando Deus não habita no coração humano, quando o homem perde a direção de Deus em sua vida, o que esse homem é capaz de se transformar. Isso é um aviso para esses hereges que estão aí nos podcasts da vida, se tornaram blasfemadores da palavra, falando coisas horríveis, desviaram da verdade, se tornaram ateus e blasfemadores. Cada um de vocês que usam falar palavras diabólicas com relação a Deus e a sua palavra, não se preocupe, porque com as tuas palavras você se condena, para que naquele dia, quando você vê que o seu nome não consta no livro da vida e dos salvos, você não venha dizer que por um erro o seu nome não está ali presente. Hoje você debocha de Deus. Hoje você debocha das Escrituras. Hoje você fala palavras ociosas de idiotas. Mas um dia essas palavras pesarão contra você mesmo, meu amigo. E Jonatas, quando disse para o seu pai, mas o que Davi fez, pai? Qual foi o seu pecado, o seu erro? Ele não fez nada. O rapaz é inocente. O rapaz deu vitória para Israel. É o guerreiro de Israel que vence as nossas batalhas. Saul então pega a lança e joga contra o filho, tentando matá-lo. Aí o filho percebe que, de fato, esse monarca assassino, doente, psicopata, estava de fato determinado a matar Davi. O versículo de número 34, a palavra de Deus diz assim: Jonatas levantou-se da mesa, muito irado, naquele segundo dia da festa da lua nova. Ele não comeu, entristecido, porque seu pai havia humilhado a Davi. Agora imagine quando as pessoas se utilizam da religião de modo hipócrita, formal, para apenas se beneficiar dos seus próprios interesses. Assim fazia Saul numa festa de lua nova, quando todos se reuniam para exaltar a grandeza de Deus como Criador, como Senhor, como aquele que está acima de todas as coisas, aquele que formou todas as coisas para a glória do seu nome. Era um momento sagrado, mas Saul se utilizava disso não porque ele era um homem temente, conforme vimos a sua história, mas porque era hipócrita, interesseiro, um verdadeiro psicopata. E Jonatas, observando isso, se retira ali daquela mesa e sai, se torna ausente. A festa sagrada se torna no verdadeiro vexame de comportamentos de pessoas que mostram quem de fato elas são. E parece que Saul, ele tem ao seu lado sempre a sua lança. A lança era para momentos de guerra, de conflito. Mas esse psicopata, ele já vivia a par dos seus instrumentos de guerra para matar qualquer um que atravessasse em sua frente, tentando ou reclamando o trono. Então, naquele momento de festa sagrada,
não justifica o rei estar com a lança, com o instrumento de guerra ao seu lado. Mas ele parece que dormia com a lança, com a espada, com seus instrumentos para matar. E assim Jonatas, percebendo essa inclinação de Saul, que na verdade ele tentou matar Davi por 5 vezes, conforme vimos nos conteúdos anteriores. E quando Jonatas percebe, conforme vimos aqui, Jonatas então se retira da mesa e não comeu e nem bebeu naquele dia, porque ficou totalmente magoado por causa de Davi, pelos tratos de seu pai a uma pessoa inocente. A festa acaba ali. E o que ocorre agora em seguida? Jonatas chama um servo, um escudeiro, pega uma flecha e vai até o campo onde Davi está escondido esperando por uma resposta. E ali ele traz a resposta para Davi. Mas isto nós veremos em nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Fique na paz. Se você tem um chamado de Deus, permaneça nas suas convicções. Mas se você não tem chamado de Deus para determinados setores de sua comunidade, de sua igreja, por que você procura atuar num lugar que não é seu? Por que você insiste a ficar numa posição que Deus não lhe colocou? E para ficar aí, para se manter aí, tem muitos crentes hoje que estão desviados, parados, com seus ministérios estacionados, não porque eles se esfriaram e abandonaram, mas porque você causou essa paralisação ministerial na vida desse servo de Deus, chamado por Deus. Cuidado, porque a qualquer momento Deus pode ter uma conversa cara a cara com você, pois talvez você esteja em um lugar que Deus já te tirou daí há muito tempo. Ore por nós, nos dê sempre o apoio no canal, se inscrevendo, compartilhando, comentando, dando aí um joia. Isso nos ajuda a continuar com a nossa análise bíblica do Gênesis ao Apocalipse. Fique na paz e até a próxima, querendo Deus.